Escolhi fazer investigação. A pessoa não escolhe ser cientista, a pessoa escolhe fazer investigação. E eu escolhi fazer investigação durante o curso de medicina. Porque agora, em retrospecto, quer dizer, a pessoa não sabe na altura, não é? Depois, em retrospecto, faz aí uma história e pode-lhe contar uma história que lhe agrada a ela e às outras pessoas, mas, de facto, aquilo a que eu fui sempre muito sensível durante o curso não era tanto ao que se sabia como ao que não se sabia. E, portanto, se a pessoa é sensível ao que não se sabe, é natural que vá decidir querer saber. Maria... E, portanto, ser cientista, depois as pessoas chamam-lhe de ser cientista e tal, mas não é, quer dizer, é uma coisa muito simples, é perceber que há muita coisa que não se sabe e gostar de contribuir para se saber. Eu não senti, quer dizer, nunca pensei nisso na altura, não é? Uhum. Agora, o que era óbvio, e eram sobretudo homens, lá isso é verdade, era que de facto estavam convencidos que sabiam muito, isso é verdade. Isso é uma experiência, quer dizer, é uma experiência que qualquer pessoa, mulher ou homem, que seja sensível a isso, depois quer saber mais. A escola foi uma experiência muito interessante. Eu andei na escola primária do Dafundo, porque a minha mãe, e com a aprovação do meu pai, mas contra grande parte... O meu avô era republicano, o pai da minha mãe era verdadeiramente republicano. Republicano ativo. Ao que parece, republicano muito ativo. Quer dizer, mas não sei se é ativo daqueles que vão para a prisão e tal. É ativo ao ponto de ter 3 filhas e nenhuma delas é Maria, que é para não haver confusões. Ok? E, portanto, não havia cá. Era anticlerical, era muito republicano. E é muito interessante, porque eu encontro lá em casa livros que devem pertencer a esse tempo. O meu avô chamava-se Armando de Brito. E portanto, tinha 3 filhas, mas quer dizer, a família era uma família lisboeta, daquelas famílias em que o excepcional não sou... Eu acho que o excepcional não sou eu. O excepcional, de facto, é a minha mãe e as minhas tias, por causa do tal meu avô, porque as primas da minha mãe viviam na sociedade lisboeta da altura, portanto, eram ensinadas em casa, sabiam tocar piano, falavam francês, mas eram ensinadas em casa. E, portanto, acho que foi uma decisão da minha mãe eu ir para uma escola pública, não havia discussão, mas acho que foi um escândalo na família. E, com certeza, com o apoio do meu avô, porque o meu pai era jovem oficial da Marinha Mercante. Portanto, eu nasci em outubro e ele estava na guerra. Foi apanhado no mar, não estava cá. Portanto, a grande figura masculina da altura foi, de facto, o meu avô. Não, o meu pai só veio mais tarde. Ainda convivi alguma coisa. O meu avô depois teve um AVC e morreu quando eu era pequenina, mas ainda conhecia o meu avô, ainda conhecia a mãe do meu avô, a minha bisavó, mas como criança só, não convivi no sentido da pessoa que cresce a conviver com o avô, não. De forma que depois estou na escola e como digo, a memória da escola quer dizer, não tem nada especial, é uma escola pública, pobre, bastante pobre, em que a pessoa tem a ideia e a memória pode ser errada, mas acho que não era, que nem em casa de banhos havia, como deve ser, etc. Portanto, era uma escola pública e que tinha umas professoras fantásticas, para começar. Pronto. E tem o tal episódio que eu já contei muitas vezes e qualquer dia já começa, a pessoa já não sabe se é real, se é inventado, mas é uma memória importantíssima lá para as suas memórias, que é a senhora professora da instrução primária da escola do Dafundo, que se chamava-se a Dona Fausta, que chama as meninas todas, assim como nós estamos aqui sentadas, para lhes perguntar o que é que acham relativamente ao zero. Portanto, se a pessoa não tem nada e multiplica por 1, ou 2, ou 3, ou 4 objetos, lápis, o que é que acontece? Se a pessoa não tem nada, multiplica por
o que quer que seja, claro que não vai ter nada. Mas ela não diz o que é que o Zero faz. Ela pergunta às meninas o que é que elas acham que vai acontecer. Portanto, não tem nada, é fácil. Depois tem aqui um lápis, e tem uma coisa, e tem os óculos, e tem muitos outros, e agora multiplica por 0. O que é que acontece? E há umas meninas que acham que desaparece tudo, e há uma menina, que sou eu, que acha que não pode desaparecer nada, então com uma criança que está aqui tudo e agora desaparece tudo, mas o que é isto? Pronto, é a grande memória. É a minha grande memória da instrução primária. Depois, a outra memória é, de facto, os meus pais. Os meus pais eram umas pessoas, obviamente, que tinham imenso respeito por mim, o que eu acho que é admirável. Portanto, eu sei lá, depois aquilo geniou um bocado e mais tarde apareceu uma professora que não era como esta e eu cheguei a casa e declarei que não voltava à escola. E os meus pais apoiaram-me. E não voltei à escola. E depois a professora que tinha sido, não a Dona Fausta, mas uma outra senhora que tinha sido muito boa, uma grande professora minha, é que me preparou para os exames e para aquela coisa toda, que a pessoa tinha que fazer exames para passar para entrar no liceu. E eu andei na Junqueira, há um palácio ali na Junqueira, e era o Liceu Rainha Dona Leonor, e portanto eu andei no liceu público também, escola pública também, no liceu. Só começa talvez a ser estudante quando eu decido fazer ciências e não decido fazer letras, porque realmente aquilo que eu gostava era de música, como digo, mesmo lá na infância, o que eu gostava era de música, piano em particular. Tocava? Muito. Eu acho que devo ter tocado até para aí ao primeiro ano de medicina, em que eu depois entrei mesmo no conservatório, no curso superior de piano, e portanto, quando estava no liceu, estava na faculdade e no conservatório, porque para o curso superior do conservatório a pessoa não podia fazer exames como externa, tinha que estar dentro, de maneira que ainda fui até aí. Depois aí o professor de piano insistiu que eu devia fazer piano. E, portanto, eu aí tive que tomar a primeira grande decisão de fazer uma coisa ou não. E eu decidi fazer medicina e não fazer... E não fazer piano. E não fazer piano. Música. Sei lá, lia tudo. Olha, hoje estive à procura de uns livros que eu gostava de ter trazido e não encontrei. Portanto, encontrei aquela literatura toda que toda a gente deve ter lido na altura. O Harold Smith, o não sei o quê, o Bernard... Tudo, aquelas coisas todas. Saint-Exupéry. Saint-Exupéry? Em geral. Mas Vol de Neuilly em particular. E outras coisas, e a Terre des Hommes, etc. Li tudo em francês, quer dizer, aquilo está tudo cheio de livros que não encontrei os que eu queria, porque eu tenho uma referência a Rosalia Vargas fez uma coisa qualquer nos 7 anos do Pavilhão do Conhecimento, não sei se sabem, convidou 7 pessoas para dizerem que livros é que as tinham influenciado, e eu não tenho livro nenhum que me tenha influenciado, mas encontrei nos livros antigos desse tempo livros de biografias, como perguntou, e tinha biografias de cientistas e tinha biografias de músicos ou de compositores. E, de facto, os que estavam todos sublinhados, que estava todo sublinhado e cheio de coisas e tal, era dos compositores, não era dos cientistas. Que engraçado. Portanto, não havia sinal nenhum. Eu acho que realmente é na faculdade que eu começo a perceber-me que o que não se sabe. Porque no liceu as pessoas sabem e ensinam e a pessoa aprende, tudo aquilo é aprender e a pessoa acredita. Não é? A pessoa no liceu não tem a noção de que as pessoas não sabem. A única coisa que posso dizer, mas não sei se é verdade na altura, mas quer dizer, que eu tenho a impressão, é que eu sempre achei que com todo o devido respeito, que as letras eram coisas que eu podia saber não indo para letras. Tinha a obrigação de saber não indo para letras, ao passo que ciências... tinha mesmo, não é uma coisa que a pessoa saiba sem... E olha, isso é uma coisa que mudou com o tempo. Hoje em dia, as pessoas de letras deviam saber ciências. Também acho. Percebe? E não sabem, porque os miúdos, quando tomam a decisão, vão para aqui ou vão para ali, tomam uma decisão muito cedo. Hoje não devem poder ler um jornal, não é? Completamente, porque não sabem o que é um gene, não sabem o que é uma célula, ou podem não saber, ou podem não é? É verdade. E, portanto, as coisas mudaram. Mas na altura a pessoa tinha a ideia que podia saber as coisas das letras, mantendo o nível de cultura geral alto.
O meu pai achava sempre que eu fazia aquilo que achava que podia fazer. O meu pai não interferia. A minha mãe é que tinha pena. Não foi difícil, não porque eu tivesse dúvidas, porque eu comecei por achar que era capaz, gostava muito de matemática e, portanto, poderia ser que fizesse matemática. E depois, progressivamente, achei que a matemática era uma coisa que me dava um valor, um prazer pessoal enorme, mas que não tinha... É aquela fase em que a pessoa começa a ter um sentido da responsabilidade social e o prazer intelectual é sobretudo pessoal, não é? Não serve ninguém, quer dizer, serve sobretudo a si próprio. E, portanto, eu achei que fazia medicina. E aí, outra vez, a minha mãe também não achou assim muita piada aquilo. Achava muito mais piada que eu fosse para a matemática. Na medida em que a casa dos meus avós, em Lisboa, é numa rua que é entre o Santa Catarina e o Conde de Beirão. E, portanto, acho que havia ali uma coisa qualquer da União Nacional, ou não sei o quê. E, portanto, a minha mãe era muito sensível a que não queria envolvimento político, porque as pessoas eram muito maltratadas e apanhavam tareia e apanhavam muita tareia. De maneira que, de facto, mas não é uma coisa muito profunda, não é profunda no sentido de compromisso político e fazer coisa e tal, porque o que era importante era fazer o que eu tinha que fazer. Tinha muitos bons professores? Não. Não? Não, tinha pai um ou dois que eu acho que eram bons. O saber era livresco. Não, exatamente. Não, e mau, porque mesmo que fosse à biblioteca, muitas vezes sabia que os que estavam a ensinar não tinham visto os livros. Eu penso que vivia-se numa cultura de valorizar a ignorância, não é? Deve ser isso. E, portanto, e as pessoas que estavam mais interessadas em saber, obviamente, estavam politicamente ligadas a coisas que estavam mal ligadas politicamente. Portanto, tinham desaparecido todas, não é? Apesar de tudo, os médicos, não é? Tão próximos das pessoas, e contava-se a história de que o Salazar contava ao seu médico que com as universidades ele não tinha problema nenhum, porque tinha posto todos os que sabem fora e, portanto, os que lá ficaram. Quer dizer, não me pergunto porque eu de facto havia muito poucos professores que eu achei que eram grandes professores. Influenciaram-me dois. Um é o Jorge da Silva Horta, sim, que era professor de anatomia patológica. E porquê? Já verificámos que é assim, que aquilo que me interessa é o que não se sabe. E uma das coisas mais interessantes o professor Horta era professor de anatomia patológica, uma das coisas mais interessantes que tínhamos era uma espécie de teórico-práticas em que estudávamos autópsias, quer dizer, estudávamos relatórios de autópsias, percebe? E, portanto, contrastava-se o que o clínico, que eram muito importantes, os clínicos eram muito importantes, e, portanto, o clínico muito importante achava que o doente tinha aquilo, depois fazia-se a autópsia e não tinha nada do que o outro pensava, e, portanto, a ilustração do não saber e do pouco que se sabe tornava-se evidente, exatamente. E, portanto, foi, de facto, era um grande professor nesse sentido. E depois tinha no departamento um outro homem que fazia investigação, que era o professor Cortês Pimentel, com quem eu fiz depois a minha tese de licenciatura e que fazia investigação. E eu comecei a brincar com coelhos e com fazer tumores em coelhos e tal, no terceiro ano. Nesse período da anatomia patológica. Até dizem que eu não queria saber muito de coisa nenhuma, quer dizer, aquilo que eu queria saber não se sabia. E é isso que me motiva por aí fora. E depois, quer dizer, não, e depois, claro, depois há coincidências, porque nesse período começa a haver interesse por um dos assistentes, que tinha sido o meu assistente, que vai criar que vai contribuir para a criação do Instituto Gulbenkian de Ciência, o David Ferreira. E foi a pessoa que me influenciou no sentido não só de influenciar
no sentido da importância de haver institutos de investigação, mas que depois me encoraja a ir para trabalhar para o IGC. Ele primeiro está em Portugal, portanto nos anos 50, não sei, eu acabo o curso em 63 e portanto, olha, uma das coisas que me lembro é do doutoramento dele ou da agregação dele, uma coisa qualquer dele. E portanto, eu depois eu saio em 64 e ele não está cá, ele está em Washington nessa altura, mas portanto eu estou no terceiro ano, não sei, 58, 59. Ele não me influencia. Influencia mesmo. Quer dizer, não me influencia no sentido... Eu acho que a influência é, como eu lhe disse, da experiência de ser aluna do professor Horta. E depois quem me encoraja a considerar a possibilidade de fazer investigação, que de certa maneira é uma influência, é ele. Porque vai haver... Porque ele que está a começar a sonhar um instituto não universitário, que vai ser o Instituto Gulbenkian de Ciência. E aquilo era um entusiasmo de tal ordem nele e posteriormente em mim, que eu quando venho de Inglaterra, venho do barco, não vou a casa, vou diretamente a Oeiras. Dúvidas em acabar o curso de Medicina? Eu tive, porque as pessoas com quem a pessoa fala, os assistentes, etc., achavam que eu estava-me a passar coisas para a cabeça com aquela coisa de fazer a investigação e tal, e portanto tudo me aconselhava a que eu acabasse o curso e não tomasse decisão nenhuma no meio do curso e que fizesse aquilo tudo direitinho e tal. Lá fiz aquela coisa toda direitinho e pronto. E depois o que gostei de fazer foi a tese de licenciatura, porque a pessoa na altura podia escolher ou fazer clínica no último ano ou fazer fazer investigação. E aí eu já quis fazer a investigação e fiz investigação com o professor Cortês Pimentel. Ele trabalhava sobretudo em pulmão. Portanto, eu tinha uma tese sobre doenças, sobre a procura de evidência de cancros, antes de serem propriamente cancros, chamam-se in situ, só a evidência de aparecerem só no antes de... em doenças pulmonares, em doenças brônquicas crónicas. O Coelho foi no terceiro ano. Porque ele queria criar... Cortês Pimentel, tinha a impressão que se podia criar tumores do estômago nos coelhos e dar um cancerígeno ao coelho e depois nunca se criou coelho nenhum. Não, criaram-se os coelhos, mas não se criou cancro nenhum. Nos coelhos aquilo não deu nada, mas deu a experiência da pessoa estar ali a fazer uma coisa e estar a fazer uma pergunta e poder responder e poder... Portanto, há a experiência de facto, e que é uma experiência muito importante, que as pessoas durante os cursos possam entrar em laboratórios e fazer coisas. Estou-lhe a explicar que percebo que não se sabe. E é isso que me motiva a querer saber. Quer dizer, a experimentação é uma brincadeira, quer dizer, e é isso que é muito importante, as pessoas perceberem nos cursos, durante os cursos, que as coisas não são assim tão sérias como tudo isso, podem brincar, eu chamo sempre de brincar aos jantarinhos, porque é um bocado isso, quer dizer, aqui a pessoa agora tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, de jogar que vai, porque mete um cancerígeno pelo coelho abaixo, que o coelho vai ter tumor de estômago, e os coelhos nunca tiveram tumor de estômago nenhum, percebe? Mas isso, a pessoa já vai fazer isso, porque já sabe que quer ela fazer coisas, quer ela aprender coisas, não é isso que vai influenciar. Já vai fazer isso porque a pessoa pode ter aquelas ideias todas e pode ter não sei o quê. Se não tem oportunidade, não vai acontecer coisa nenhuma. Pode não acontecer coisa nenhuma, quer dizer, porque a pessoa tem as alternativas, quer casar e ficar toda a gente satisfeita e ter filhos e fazer e sobretudo naquele contexto. O progresso é lento, começa com a tal coisa da pessoa começar progressivamente a perceber que não se sabe. Depois, há realmente a experiência clínica, que é muito traumática, porque como se sabe muito, olha, que nós nessa altura tínhamos praticamente antibióticos e cortisona, não havia mais nada. Portanto, a pessoa era talvez melhor clínica, no sentido de que se estivesse doente, com uma doença grave, a Maria Fernanda, nós íamos vê-la e tratavam-a bem
E depois íamos vê-la no dia seguinte e falávamos consigo e fazíamos sentir, mas não tínhamos nada para dar. Tínhamos muita coisa, pouca coisa para dar. E mesmo mais diagnóstico. Eu lembro-me ainda muito bem de ser muito importante um doente no diagnóstico diferencial da doença de Hodgkin, os suores frios ou não sei o quê, percebe? Assim umas coisas extraordinárias. E, portanto, de facto, a pessoa não só tinha das histórias da anatomia patológica, a tal história de perceber que não se sabia tanto como se pensava, mas depois tinha a coisa prática tinha duas coisas práticas. Uma era chegar às pessoas e saber que não as podia ajudar, porque não tinha muitos meios para ajudar. E isso levava naturalmente a querer mudar as coisas, não é? Isso era um aspecto. E o outro aspecto que era mais sério, porque se confrontava com a situação familiar, era perceber que muitas das doenças que as pessoas tinham, ou algumas das doenças que as pessoas tinham, e de que não se podiam tratar, era por serem pobres. E, portanto, a pessoa percebia. Portanto, havia duas coisas. Uma era a ignorância, mesmo médica. Pronto, não vivia-se naquele tempo e havia muito pouco. E outra era realmente a situação social. Portanto, as pessoas sofriam muito porque eram pobres. E a pessoa sabia que por um lado, a resolução dos problemas médicos era sério porque não havia muita coisa para oferecer, em termos de terapêutica e de diagnóstico, como disse, e prognóstico, etc. E por outro lado havia a situação social, quer dizer, a pessoa percebia que muitas das doenças que as pessoas tinham poderiam resolver-se com uma revolução. E a revolução não era muito bem recebida em casa. A pessoa ter uma posição de mudança radical. Olha, a pessoa sabia não só o peso da pobreza na doença, o peso da dificuldade da pobreza na doença, mas também a forma como as pessoas eram tratadas. Eu sempre fui... Quer dizer, se a pessoa ia a uma consulta, não é? Eu ia às consultas, percebe? E as pessoas vinham da chamada província, porque vinham ao hospital a Lisboa, e sei lá, e tinham que chegar às 6 horas da manhã, percebe? E depois o doutor, o tal doutor, aparecia para aí ao meio-dia ou coisa, e as pessoas tinham... A maneira como as pessoas eram tratadas... Chocava. Era chocante. Para mim era. Portanto, eu fui sempre acompanhando, eu fui sempre uma revolucionária de arte, mas sossegadinha. Quer dizer, nunca fui muito para além disso. Mas é só para explicar que eu posso contar uma história fabulosa. Não, eu podia contar uma história fabulosa, percebe? Mas a verdade é que não é fabulosa. É fabulosa porque eu tenho uma família que aceita que eu seja, que eu decida e que aceita as minhas decisões, o que já é fantástico, e que depois que realmente as coisas acontecem num tempo que é extraordinário, foi o que acabou de dizer, nos anos 60, uma mulher, blá 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 blá, blá, é verdade, mas também é verdade que aconteceu uma série de oportunidades a que eu fui sensível, sim senhora, positivamente, porque aí de facto era muito difícil, porque a pessoa ia contra, é verdade, a pessoa ia contra o que a família esperava, os amigos esperavam, toda a gente esperava. Como eu digo, nessa primeira decisão, pronto, acabou-se, eu ia e voltava, estava tudo bem. A segunda decisão, quando eu decidi mesmo ir para fora, aí já a pessoa sabia que estava a tomar uma decisão que, se tivesse sido casada e o marido fosse para Glasgow, era perfeitamente natural que a rapariga tivesse ido para Glasgow. Agora, que uma rapariga fosse para Glasgow sem marido e só para fazer uma coisa, aí já começa a ser, era o David Ferreira, o Vanuda, o Pérez Gomes e o Horácio Menano. E o Pérez Gomes e o Horácio Menano iam visitar laboratórios, primeiro iam visitar laboratórios até para a própria construção do próprio laboratório de investigação, mas foram também visitar um número de laboratórios
para perceber para que laboratório que achavam que eu deveria ir. Percebe? É uma coisa fantástica, mas é uma coisa lenta, muito lenta, em que eu sou bafejada por uma série de razão, porque eu depois vou finalmente com uma bolsa de facto para um laboratório. Percebe? Também vou-lhe dizer, quer dizer, eles vêm com a grande imunologia nessa altura, era feita ou na Suécia, ou na Austrália, ou em Londres. E, na opinião deles, e havia a possibilidade desses 3 laboratórios, porque as pessoas podiam ir para onde queriam. Percebe? E eu achava que a Suécia era muito frio, que a Austrália era muito longe e que Londres... Era o ideal, claro. A razão porque eu depois vou para Londres e quero fazer o melhor possível é para não deixar esta gente mal, porque esta gente realmente fez tudo para que nós fôssemos onde fomos, etc. Foram outras pessoas. Foram outras pessoas. E voltaram... a maior parte deles não voltaram. Chegar a Londres não foi difícil. É o primeiro grande encontro com a democracia, não é? Na minha vida. Eu aprecio imenso a cultura inglesa, e aprecio imenso os ingleses, e aprecio imenso tudo, quer dizer, tudo. Portanto, mas depois não foi tudo rosa. Também tive sorte, porque fui para um pequeno laboratório e para um pequeno instituto ao pé de um grande instituto, portanto a pessoa podia beneficiar do grande instituto em Mill Hill, mas eu estava num pequeno laboratório ao pé, que era do Imperial Cancer Research Fund, e era praticamente a única jovem bolseira estrangeira, percebe? Eu já falava inglês e as pessoas achavam que eu falava inglês muito bem, porque eu tinha muito cuidado nos THs e naquelas coisas, mas não falava. Nós tínhamos inglês no liceu, não é? A partir do terceiro ano. Do terceiro ano. E depois tive lições, antes de ir tive lições acho que tive lições em casa com pessoas que falavam inglês, mas quer dizer, portanto eu tive a sorte, depois de ir para um laboratório, onde, como digo, era praticamente a única bolseira estrangeira. Foi bem recebida. E, portanto, as senhoras com quem eu fui trabalhar... Senhoras? Eram 2 senhoras. E então eu pedi às senhoras para que sempre que eu cometesse um erro a falar inglês, que elas me corrigissem. Okay. E, portanto, isso também é um privilégio, porque hoje vou para um laboratório, aquilo está cheio de espanhóis e de gente que fala muito mal inglês e fica tudo a falar mal inglês. E eu tive uma sorte fantástica, porque elas realmente ajudaram-me muito com a língua, de tal maneira que um dia foi lá um professor holandês que cometeu um erro qualquer e elas automaticamente, o homem disse diafragma ou não sei o quê, e ia morrendo quando elas a corrigiram. Depois tiveram que pedir desculpa e disseram, nós estamos muito treinados a corrigir a Maria. Portanto, eu tive muita sorte. A sair era que eu era médica. Os grandes investigadores eram matemáticos e físicos, etc. E biólogos, não eram médicos. De maneira que as pessoas, de facto, não esperavam que eu fizesse coisa nenhuma, de jeito. Eu nunca tinha visto um ratinho, não é? Numa gaiola, quer dizer, tinha visto ratinhos fora da gaiola, mas nunca tinha visto ratinhos de experimentação, por exemplo. Portanto, não sabia como é que se pegava num rato, quer dizer, era muito limitada. Aquilo que eu fazia bem realmente era microscopia. E, portanto, quando elas perceberam que isso era o que eu fazia bem, então deram-me um microscópio para o laboratório para fazer a investigação com aquelas senhoras em imunologia. Okay. E que eu tenho a impressão que não era bem aquilo que o David Ferreira gostaria que tivesse acontecido, o que aconteceu. Pois o que acabou por acontecer é que eu fiz uma descoberta e daí, pronto, olha, daí para a frente foi sempre... Foi aí que fez a sua primeira descoberta? Sim. Foi aí que fiz a minha mais importante descoberta. Microscopia, quer dizer, elas tinham muitas coisas de experimentação anterior e eu, de facto, fiz uma observação em que elas não acreditavam, não é? Porque, quer dizer, não se esperava que eu fizesse coisa nenhuma de jeito, não é? Que eu não, que uma pessoa com a sua idade, de Portugal, médica, que tinha feito uma tese em patologia, fizesse alguma coisa de jeito. E eu nessa altura tinha um anel neste dedo
portanto, devia estar noiva, era pronta para voltar para Portugal e casar e não sei o quê, e elas, coitadas, achavam que eu não ia fazer nada de jeito. Depois lá perceberam que eu tinha feito qualquer coisa de bastante jeito. E pronto, e a partir daí... Na altura pareceu muito difícil. Depois eu penso, agora com documentos que tenho e tal, eu fui em 64 e saí no dia 29 de fevereiro de 1964, que era para não me esquecer. Portanto, estou a celebrar agora 14 anos bissextos. Portanto, eu já sabia que tinha visto uma coisa que ninguém tinha visto mais tarde, em 64, e isso está no relatório do Imperial Cancer Research Fund, de que a Dr. de Souza fez não sei o quê, já fez qualquer coisa. Portanto, quer dizer, eu tenho a noção de que foi difícil, mas não pode ter sido assim tão difícil como tudo isso, porque no fim do ano de 64 elas já tinham percebido que eu tinha feito qualquer coisa. Portanto, formal não é por cima, não é? Pois, portanto, não deve ter sido, mas para mim foi difícil. Quer dizer, foi difícil afirmar-me, não é? Sentir que as pessoas não achavam que aquilo não era nada. Depois, quando acharam que era, pronto, mobilizaram-se e correu muito bem. E a partir daí correu muito bem. Naquele laboratório em particular, elas eram as chefes, eram as chefes de laboratório. Havia uma que era mais chefe do que outra, mas... E na altura conviveu com muita gente? Claro. Mas que passavam no laboratório ou que encontravam noutros contextos? Não, não que passavam no laboratório, não, que estavam no laboratório, que estavam pessoas no laboratório, e havia pessoas, as outras pessoas do outro lado, no tal instituto muito grande, em que nós íamos almoçar e etc. E, portanto, havia... Conheceu muita gente? Conheci muita gente. Que sabia. Que sabia? Não, que sabia que não sabia. Dessas é que eu gostei. E comecei a perceber que aquelas pessoas que no mundo eram os grandes nomes, porque eram as pessoas que sabiam, eram aquelas que sabiam, que achavam que sabiam pouco. Aquilo foi particularmente bom porque realmente conhecer estas pessoas, quer dizer, por um lado havia estas pessoas, estas pessoas que eram conhecidas em todo o mundo pelo que tinham feito e pelo que sabiam, e que a pessoa conhecia-as e percebia que elas não sabiam. E aquilo que as motivava era o que não sabiam. Pronto. Isso por um lado. E por outro lado, percebe, eu pertencia a uma família, percebe, com a casa arrumada, em que as coisas podiam parecer mal, em que se tinham visitas, essas coisas assim. E aquela gente tinha as casas todas desarrumadas e a pessoa entrava para ali dentro. Quer dizer, era outra cultura, percebe? E além da atmosfera política, não é? Porque a televisão... Na altura já tinha muita consciência dessa atmosfera política? Sim, sem dúvida. Porque está a ver a pessoa para conseguir, mesmo que a pessoa fosse aqui a falar algum inglês, a maneira de ter a certeza que conseguia melhorar, uma das maneiras importantes é realmente através da televisão, e na altura a BBC era uma coisa fantástica, como sabe, e portanto a pessoa tinha entrevistas fantásticas de primeiro-ministro, quer dizer, era enfim, depois voltei ao Eras. E depois? E depois me correu bem, porque de facto acabei por estar cá muito pouco tempo, porque eu tinha feito uma descoberta e tinha sido uma grande... Pronto, depois foi publicado. E depois foi considerada uma coisa fantástica e lá está outra coisa que é muito importante. Foi considerada uma coisa muito importante porque havia no ar... Nós estamos nos anos 60. Em 61, um homem tinha publicado um artigo muito importante a indicar que o timo, que é uma glândula que a gente tem aqui, que o timo podia ter muita importância no sistema imunológico. Portanto, 61. Estas senhoras com quem eu fui trabalhar, em 62 publicaram uma coisa na mesma direção. Mas, quer dizer, já em 62, portanto, o famoso é o homem de 61. De qualquer maneira, havia a ideia de que esse timo era a origem de todos os linfócitos, que era uma coisa que o de 61 pensava e que se pensava. Embora começasse a aparecer evidência que talvez não, porque nas galinhas havia umas coisas e havia outras, e não havia só aquelas
vamos chamar, que vêm do timo. Mas tudo isso é 62, 63, 64. Portanto, eu vou em 64 e faço uma observação que diz, no tal material que elas tinham, de 62, que os animais que não tinham timo não tinham uns linfócitos, mas tinham outros. Portanto, a contribuição é de facto importante na altura, porque começa a haver no ar esta ideia de que naturalmente não é só são duas populações, e eu, pimba, faço uns bonecos, e tenho os bonecos no artigo e tal, e sou eu que os desenho e faço aquela coisa toda, e digo é aqui, e aqui estão os T, e ali estão outros que não são T, e depois aqui, e portanto, o artigo depois é isso. Como é que foi recebida em Portugal? Eu acho que não reconheceram que aquilo era muito importante. E por isso é que eu me fui embora. Porque, pelo contrário, havia outras pessoas que já, pelo mundo fora, que achavam que isto era muito importante e tinha sido uma contribuição muito importante, e ninguém percebia como é que uma portuguesita que veio lá, não sei de onde, não sabia de onde é que veio, nem sabia onde é que era Portugal, não havia Portugal científico. Portanto, de facto, foi muito bem recebido fora. E aqui dentro, na altura, não foi assim muito... Não foi... Não perceberam? Não, acho que não, porque eu nunca consegui esclarecer isso muito bem com ele. Mas eu sei que depois, a partir de uma certa altura, o que eu comecei a desejar foi o momento em que eu me ia embora, porque eu já não aguentava mais. E ele, David Ferreira? Sim. Depois decidi ir para Glasgow, porque eu já tinha gostado imenso da Inglaterra, e depois uma das senhoras com quem eu trabalhava foi convidada para Senior Lecturer na Universidade de Glasgow, porque se criou um novo departamento de Imunologia na Universidade, e ela convidou-me para Lecturer, de maneira que eu fui. Tinha convites para a Holanda, tinha convites para aqui e tal, e eu lembro de ir à Holanda, percebe? Porque tinha convites para ir fazer conferência, não sei o quê, e o David Ferreira, mas vai lá, eu nem sei o que é que vai lá, o que é que tem para dizer, percebe? Eu acho que as pessoas não percebiam, e pronto, e portanto, olha, se não percebiam, olha. E os seus pais aí gostou-lhes mais um bocadinho? Claro, aí já não fazia sentido nenhum. Aí já era mesmo muito difícil. Não tinha explicação, agora para onde é que esta vai? Porquê é que esta vai, não é? A pessoa depois ser motivada a ir por uma coisa que tem dentro dela é muito difícil. Nunca se arrependeu? Não. Nunca. Que giro. Senti-me culpada porque as pessoas, sobretudo as mães portuguesas, fazem ainda hoje, você nem imagina, estudantes que vão e as mães fazem sentir que não sei o quê e tal, ainda hoje, é uma coisa horrível. Eu sentia-me culpada, de certa maneira. Porque a pessoa, quer dizer, há uma chantagem, não é bem chantagem, eu não sei como é que é. Eu, por exemplo, deixei de tocar piano, porque era uma forma quer dizer, deve ser, é judaico-cristão, não é? A pessoa impõe-se vai sofrer por estar a fazer sofrer ou qualquer coisa assim. E, portanto, foi para fora. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, ainda é na mesma onda, quer dizer, as pessoas... Teve quanto tempo em Glasgow? Eu fui em 67 e estive lá até 74, 75. Aprendi, sobretudo... eu fiz coisas muito interessantes com outras pessoas. Foi interessante, tal história. Porque tem coincidências. Há um homem que estava em Edimburgo que descobriu uma coisa qualquer e isso relacionava-se com o trabalho que eu estava a falar. Depois tinha um professor de Biologia Solar que estava a fazer outras coisas. Quer dizer, percebe, há uma abertura, não era tão grande como noutros sítios, mas era muito maior do que em Portugal, claro. Sim. Depois vai de Glasgow para os Estados Unidos. Diretinha. Porquê? Porque, pela mesma razão que depois eu fiz todo este percurso em Glasgow, é experimental, aí já sei como é que são os ratinhos nas gaiolas, e portanto é sobretudo ratinhos, e tem sempre a ver com linfócitos a andarem à roda e tal. Vão para aqui, vão para ali. Já tenho alunos de doutoramento, tenho os meus primeiros alunos de doutoramento em Glasgow, que estão que estão a reformar agora, e são portugueses. Ratinhos para trás, ratinhos para diante, vai para aqui, vai para ali. Quer dizer, chega a uma altura em que eu chamo que os físicos
às vezes começam a ser biofísicos e que os físicos e os astrofísicos começam a ser astrobiologistas. Quer dizer, há uma altura em que as pessoas começam a aproximar da vida humana em vez dos ratinhos todos. De maneira que eu comecei-me a aproximar, a fazer a pergunta se tudo aquilo que andava a fazer em ratinhos tinha algum significado clínico. E realmente a melhor imunologia clínica na altura estava nos Estados Unidos. E que coincidiu que foi o homem que me convidou para ir para os Estados Unidos. E, portanto, eu fui a muitas conferências, coisas, sei lá, e as pessoas conheciam a mim e tal. Quer dizer, que a pessoa ia a muitas conferências aqui e ali, a outros, e vinham todos, e vinham os americanos, e sei lá, fartei-me de ir a conferências nessa altura, nesses anos todos. A pessoa tem conferências em muitos sítios, sei lá, na Suíça, na Itália, que eu me lembro, na Holanda, sei lá, olha, eu já nem sei. No meu caso, eu faço uma descoberta, sou reconhecida como tal. E ele andou atrás de si? E as pessoas, não andou atrás de mim. Ao longo destes anos todos, eu sou conhecida por aquela comunidade toda que andava metida naquela coisa. Quando ele depois ele próprio vai para Nova Iorque... Ele era de onde? Minnesota. Okay. E, portanto, quando vai para diretor do Instituto em Nova Iorque, começa a recrutar e uma das pessoas... Ok, agora já percebi. E assim vai. Eu gostei muito, outra vez em retrospecto, eu estive sempre ligada também a Harvard, porque eu tinha colegas que também conheciam muito bem o meu trabalho e que estavam em Boston, e, portanto, desde que eu fui para os Estados Unidos, fui sempre convidada, quer dizer, estive sempre ligada a laboratórios em Boston, e portanto... Tive a experiência, e depois tive mesmo, antes de vir para cá, ainda fui visiting qualquer coisa em Harvard, e portanto tive a experiência de Harvard também. E as experiências são diferentes. Harvard é uma experiência extraordinária, percebe? E muito importante, que toda a gente devia partilhar essa experiência, que é o sentido de pertencer a alguma coisa de alta qualidade, certo? E de saber que se pertence é porque tem essa qualidade. E, portanto, é quase como que um selo. Não é um passaporte, é um selo, exatamente. Se está lá, porque, seja visiting, seja o que é, se está lá, é porque, com certeza, e isso... É uma coisa, eu acho que é muito importante para uma instituição, para as instituições. Agora já estou a falar de outra coisa, já estou noutro nível, não é? Porque eu vou para Nova Iorque já como diretora de laboratório, não é? Portanto, já é outra coisa. E, portanto, a instituição, o sentimento da importância da instituição, da pessoa pertencer a uma grande instituição, que nós aqui ainda não valorizamos, temos. Não é? Não temos, e não temos. Quer dizer, a pessoa não se orgulha, está sempre a dizer mal, está a dizer mal do país, está a dizer mal da universidade, está a dizer mal disto, está a dizer mal daquilo, e não há sentimento de pertença a grandes coisas. E a Harvard dá isso, quer dizer, a pessoa não tem que fazer nada, quase basta estar lá, a pessoa já sabe que está numa coisa. Bem, o Sloan Kettering, pelo contrário, não era eu acho que não, comparado com Rockefeller ou comparado com Harvard, não era uma grande instituição de investigação, mas a experiência é fantástica. Eu sou diretora de laboratório, portanto tenho um grupo, e realmente a coisa que torna a minha vida, até a minha vida científica, nesse período muito importante e muito interessante, porque eu mudo de rumo, é de facto a abertura dos grupos a colaborarem uns com os outros, percebe? Das pessoas mais novas, os pós-docs e os... Há muito poucos alunos de doutoramento, não é? Eu por acaso tinha uma aluna de doutoramento, mas em geral o que a pessoa tem na América são pós-docs, não é? E portanto, é a abertura entre, olha, isso que está a dizer, que está a fazer com os seus meninos da história e da engenharia e de não sei quê, acontece espontaneamente, não há ninguém que obriga a falarem uns com os outros, quer dizer, as pessoas... Acontece. E isso é uma coisa, é realmente precioso, porque a pessoa avança extraordinariamente, a pessoa não sabe umas coisas, vai ali, aquele sabe aquelas coisas e quer colaborar com este, e a pessoa tem, não sei,
Mas acho que trabalhava muito. Trabalhava. Trabalhava até porque me custou muito sair de Glasgow, não é? Eu gostava muito de Glasgow, eu gostava muito das pessoas em Glasgow. E, portanto, trabalhar em Nova Iorque era parte de não me lembrar tanto do que tinha deixado para trás. Portanto, trabalhava bastante, trabalhava muito, sim, muitas horas. Mas, quer dizer, a outra coisa que estava sempre a andar é a música, é que não se esqueça da música. Sabe que uma pessoa, quando é já muito velha, não pode deixar, no meu caso, não pode deixar de gostar sobretudo de Bach. Mas a verdade é que eu estava a pensar que, por exemplo, sou muito sensível a Schubert e sou muito sensível a algum Ligeti, quer dizer, e Shostakovich, quer dizer, portanto a pessoa, sim senhora, quando pergunta... eclético. Não, depende, quer dizer, a pessoa com uma vida longa não gosta... Vai-se gostando de... Exatamente, há um que gosta de sempre e depois há uns outros que vai apreciando, quer dizer, eu gosto imenso de Shostakovich, gosto imenso de Britten, de Benjamin Britten, mas eu não estou a falar de compositores, estou mais a falar de intérpretes. Porque em Glasgow, que as pessoas não sabem, porque normalmente o que se fala é de Edimburgo e da cidade e não sei o quê, mas a Scottish National Orchestra está em Glasgow e a Scottish National Opera está em Glasgow. Quer dizer, as coisas estão em Glasgow, embora não pareçam, mas estão em Glasgow. De maneira que a pessoa tem a oportunidade muito grande. Portanto, eu, por exemplo, conheci, não é pessoalmente, conhecia a Janet Baker em Glasgow. Fui aos como é que se chama? Troianos, não é? Todos os dias. Foi uma primeira vez e depois fui todos os dias aos Troianos só para ouvir a senhora. E depois, portanto, a Janet Baker foi uma presença. Violoncelo. Violoncelo? É o meu segundo instrumento, mas eu só sei isso... Primeiro é piano e o segundo é violoncelo? É verdade, eu só sei isso agora. Eu não sabia que gostava tanto de violoncelo. É um amor crescente, é uma coisa que cresceu com os anos. Há qualquer coisa que é diferente do violoncelo. Mas não sei dizer o que é. Mas, de facto, a minha maior sensibilidade é o piano. Ainda ouve muita música? Sim, todos os dias. Eu sou professora adjunta em Cornell e, portanto, continuo com a ligação. Hoje a minha ligação científica é um laboratório em Nova Iorque. Mas formalmente é até 85, são 10 anos, é 75 a 85. Eu venho para as biomédicas em 85. Onde é que estava no 25 de Abril? Em Glasgow, com o meu aluno de doutoramento. Como é que recebeu a notícia? Sentada com ele na minha sala a ver televisão. Foi emocionante? É muito. Como podem na imaginar. altura a consciência política foi-se acentuando ou não? Sim. A pessoa, como sabe, nessa fase, muitos de nós que estávamos no estrangeiro tivemos a tentação de mandar tudo passear e vir para cá, não é? Assim, de repente. E houve muitos que vieram e eles foram embora logo a correr a seguir, como sabe também. E fui para Nova Iorque e fiquei em Nova Iorque estes anos todos. Foi um tempo muito bom. E foi um tempo muito bom. Riquíssimo. E olha, esquisitíssimo, porque eu fraturei com a imunologia clássica e passei a fazer uma coisa diferente. Não é que foi uma experiência científica muito interessante. É como se fosse uma fratura. É assim tão fraturante. É muito, muito distinto, sob o ponto de vista. É fraturante, porque de qualquer maneira, como sabem, é comum, toda a gente sabe que o sistema imunológico é suposto ser, e funciona contra infecções, não é? E contra ameaças do exterior e contra bactérias e contra bichos, como eu digo em geral. E, portanto, esse é o sistema. E eu, de facto, comecei a dizer que o sistema podia ser virado para dentro e ter a capacidade também de ver as coisas tóxicas dentro. E um grande potencial tóxico é, de facto, o ferro resultante da circulação do sangue. E, portanto, comecei a dizer que o sistema imunológico era para a toxicidade do ferro.
portanto foi muito engraçado, porque quem me recebeu muito bem foram os tipos do ferro, porque isto há tipos do ferro que não sabem imunologia, há tipos de imunologia que não sabem nada do ferro. Olha, é a tal interdisciplinaridade que está a falar, de maneira que eu passei a ser muito melhor recebida pela malta do ferro do que a malta da imunologia, que achou que isto que eu me tinha passado. Sentido, não é? É outra coisa, não, é outra coisa que é muito importante para a parte pedagógica de todo este percurso, é que a pessoa quando faz uma escolha nunca deixe de saber que está a fazer uma escolha. Ora. Isso é tão importante, percebe? Porque se a pessoa escolhe uma coisa, que significa que não escolheu outra. Exato. E os miúdos, digamos, e as pessoas que têm que fazer escolhas não podem ficar ligadas à que não escolheram. Percebe? Tem que ser, senão deve ser muito difícil viver com uma escolha e com ainda pensar que podia ter feito a outra. Percebe? Isso é perigoso. Quer dizer, isso foi uma coisa que sempre me aconteceu. Uma vez que eu escolhi isto, pronto, acabou. E aquela nunca mais pensou nisso. Portanto, não tenho a menor hesitação. Porque a razão porque eu fiz esta escolha é uma razão, foi pensar, quer dizer, eu não faço escolhas assim. A outra parece que é assim um esquisito, não vai para a Suécia porque está frio, não vai para outro que é longe, e vai para outro que é, não parece assim uma coisa muito séria. Embora seja, porque os grupos eram igualmente bons. Mas, de qualquer maneira, parece assim uma coisa mais leviana, mas as outras todas são muito estruturadas e estruturantes. Uhum. Por isso é muito importante saber, porque há qualidades que se têm ou não têm. A inteligência, por exemplo, ou tem ou não tem. Acabou. Não vale a pena estar a responsabilidade social educa-se, não é? E eu não sei se a coragem, não sei se é das tais que se tem ou não se tem. Ou se também se pode educar. Eu tenho perguntado isto a pessoas muito mais sábias do que eu, e eu não sei muito bem a resposta, sabe? E por tudo isso tem a ver com a coragem. Porque é preciso imensa coragem. Visto, eu reconheço. Os exemplos são importantes? Não, visto em retrospecto. Eu realmente fui uma pessoa, sobretudo, de coragem. Pois foi. Não, fui a tal parte de estar atenta às oportunidades e não sei o quê, muito bem. E isso também se educa, porque a pessoa estar distraída, sobretudo em Portugal, é uma enorme como é que se diz? Uma fraqueza, percebe? Porque é uma sociedade que distrai. As pessoas são sempre encorajadas a estarem distraídas, a fazerem isto, fazerem aquilo, fazerem aquilo, quer dizer, e acabam por nunca fazer uma coisa. Estão sempre a fazer muitas coisas. E depois estão distraídas. É uma sociedade muito perigosa. Hoje em dia? Não, sempre foi. Eu acho que sempre foi. Porque falta a tal profundidade, o tal sentimento de profundidade e a tal coragem, quer dizer, a coragem para ser desagradável, a coragem para ser antipático, a coragem... Quer dizer, leva alguma coragem a pessoa não dizer sempre que sim. Não é? Eu acho que é uma coisa terrível. E está tudo insatisfeitos. E está insatisfeito, está tudo muito satisfeito. Por um lado estão todos muito satisfeitos, dizem mal de tudo e não sei o quê, mas por outro lado está tudo muito satisfeito com as coisas como estão. Não há exigência, percebe? Não é uma cultura de exigência, apesar de tudo. Não é? Quer dizer, dizem mal, mas não são exigentes. O sistema científico, tenho a impressão que talvez seja um bocadinho melhor que a coisa em geral, não é? Em parte de facto, porque o sistema científico que eu conheço, tirando os tais grandes pessoas que vocês... Não, a sério, essas pessoas são pessoas isoladas, não é um sistema. Apesar de tudo, a gente fala no Gago Coutinho, fala no Reinaldo Santos, fala não sei o quê, mas tiveram umas vidas desgraçadas. O Gago Coutinho não sei. Da parte, se teve uma vida desgraçada, não sei, porque ele era muito esperto e, portanto, lá se ia... quer dizer, e era de facto um homem apaixonado lá pelo sustento e para aquela coisa toda, e portanto era um homem apaixonado por aquilo que fazia, naturalmente nem notava se o estavam a tramar. Agora, o Reinaldo Santos, por exemplo, foi um tipo tramado, quer dizer, não é tramado, foi tramado por outras pessoas, não é?
pela sua escola e não sei o quê. E, portanto, são casos isolados. Portanto, a primeira vez na história, penso eu, em que somos um número de pessoas significativo, embora não sejamos muitos, mas estamos todos no mesmo sítio, é agora. São, de facto, estes últimos 30 anos. São estes últimos 30 anos, não é? E nesse aspecto, é um período extraordinário. É extraordinário. E, portanto, o sistema científico e por grande parte das pessoas que pertencem ao sistema agora estiveram lá fora e foram expostas a outras culturas, etc. Mesmo assim, há muitos que vão e vêm e continuam da baixa da banheira, como eu digo, quer dizer, ainda há muitos que não mudam, mas a maior parte deles são sensíveis e por isso é que os miúdos irem para o estrangeiro com bolsas para voltarem, claro, eu acho que é importantíssimo, porque em princípio são expostos a outra cultura, não é porque não haja muitos laboratórios muito bons em Portugal e não haja muita coisa boa em Portugal, mas o ser exposto a outra cultura mesmo hoje é muito importante. Não, em geral. Eu acho que nós não somos exigentes, ficamos contentes, julgamos que somos tudo, que somos poetas, que somos grandes poetas, que somos grandes escritores, que somos grandes isto, que somos grandes aquilo, quer dizer, não somos assim tão grandes como tudo isso, não é? Parte da razão, porque nesta altura é particularmente difícil, é por tal coisa ter ido abaixo durante não sei quantos anos, estes últimos 4 anos, percebe? É porque de facto as coisas estavam a correr muito bem e de facto o José Mariano tinha conseguido fazer uma coisa fantástica, não? E portanto, agora, eu acho que sim, a cultura de exigência, porque percebe, as pessoas ficam satisfeitas com pouco, por um lado. No sistema científico também, quer dizer, ficam satisfeitas com pouco. E isso a insatisfação é muito importante, na minha opinião. Quer dizer, desperta a curiosidade, por um lado, mas, por outro lado, a insatisfação é no fundo, a raiz da exigência, não é? E, portanto, a pessoa pode pensar, ok, quer dizer, há qualquer coisa que precisa de ser, não chega, quer dizer, precisa de ser melhorado, precisa de ter outras bitolas, tem de ter, percebe? Porque às vezes é muito fácil ser muito bom simplesmente porque o resto não é grande coisa, percebe? Isso não é ser muito bom, não é? Ser muito bom é ser muito bom em qualquer parte do mundo. Quando eu vim trabalhar em Portugal, eu vim para mudar Portugal. O que é que achou de Portugal em 85? Bem, eu fui, não vim para Portugal em geral. Eu fui para o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que era outra coisa. E porque o Corino de Andrade era um visionário e era um homem... Olha, eu agora tenho pensado muito nele, porque vocês andam para aí a falar dos centros académicos e não sei quê, não é? E juntar isto, e juntar aquilo, e juntar aquilo outro e tal. E muito bem. E realmente o Corino, que era um visionário, não queria criar uma faculdade de medicina, queria criar o que criou, com o Nuno Grande, que era um visionário, e o Corino era um visionário e um cético. Portanto, ele sabia o que queria, mas achava que nunca ia acontecer coisa nenhuma. O Nuno Grande, ao contrário, sabia o que queria e era capaz de fazer acontecer. Foi uma combinação letal e criaram, de facto, um instituto. E, portanto, o instituto significava que não eram os médicos que sabiam tudo, que é o que acontece nas faculdades de medicina. Os médicos sabem imunologia, sabem biologia molecular, sabem isto, sabem tudo. Mas eram os imunologistas que sabiam imunologia, eram os biologistas moleculares, eram os físicos que sabiam física, eram os matemáticos que sabiam matemática, tudo no mesmo instituto. Portanto, é um instituto de ciências biomédicas, não é uma faculdade de medicina. Portanto, era a única instituição verdadeiramente pós-revolucionária. Não teria trabalhado em mais sítios nenhum na altura. E o tempo, como a outra dizia, esse grande escultor, não quer dizer que as coisas se mantenham tal e qual como eram originalmente ambicionadas,
e imaginavas, mas de facto era uma instituição fantástica e eles recrutaram-me a mim, recrutaram o Quintanilha, recrutaram o Alan Chaves, nós viemos todos nessa altura, não é? Eu fiquei sempre ligada a Nova Iorque. Não porque eu joguei que as coisas podiam não correr bem aqui, portanto, tanto pela minha idade na altura, tanto pela minha idade, como temos a certeza que estava sempre ligada a coisas, e sempre pensei que as coisas podiam não correr bem aqui e, portanto, nunca pensei que corressem tão bem. Porque tal coisa, quer dizer, está a ver o que é vir para Portugal em 85. Uma pessoa que não sabia nada, eu sabia lá o que era a Europa ou a Comissão Europeia ou lá o que é. Ou seja, eu tinha estado 20 anos fora, eu não sabia nada, nem sabia quem eram as pessoas. Em 85 já tinha mudado radicalmente, mas eu vim cá sempre, portanto, as primeiras modificações não foram interessantes, não é? Mas realmente em 85 já tinha mudado mesmo. Oh não, sem dúvida. Sim. Era um país, foi de facto um tempo, está a ver, 85, a entrada na Comissão, na coisa europeia em 86, não é? E agora, fez agora os 40 anos. A ciência passa a ser uma coisa importante, quer dizer, mas quer dizer, eu não vim por isso, eu vim por causa do meu interesse numa doença genética ligada ao ferro. Portanto, eu faço a tal fratura da ligação ao ferro. Entretanto, em 76 sai um artigo em que há uma relação entre uma doença genética de acumulação de ferro, de sobrecarga de ferro, e uma coisa do sistema imunológico, que se chama o MHC. E é um francês, em Rennes, que descobre isso. E é tal coisa, quer dizer, uma conferência não sei onde, na Califórnia, não sei onde, e lá vou eu à conferência na Califórnia, e lá encontro o homem, e lá tudo aquilo. Bem, e portanto, mas é uma doença familiar. E como sabe, as famílias e a população em geral em Nova Iorque não é uma população que esteja lá há muito tempo. Quer dizer, na América em geral há uma mobilidade enorme, portanto, se a pessoa quer estudar famílias, é provável que seja melhor estudar famílias em Portugal. De qualquer maneira, coincide com esta coisa do Abel Salazar começar a recrutar pessoas, e eu vou ao Porto e vejo o Nuno Grande e falo ao Nuno Grande do meu interesse nesta doença. E depois ele acha que é capaz de haver esta doença no norte de Portugal. E eu vou falar com um homem do Centro de Saúde de Guimarães e começo a falar das patologias que estão associadas às doenças e tal, e que são cirrose, diabetes, esta coisa toda, que está associada a esta doença de sobrecarga de ferro. De maneira que eu começo a ter a impressão que há, de facto, a doença no norte de Portugal. E, portanto, a combinação entre o convite para vir para as biomédicas, a perceber-me de que é capaz de haver esta doença em grande quantidade, em muitas famílias no norte de Portugal, todas essas coisas me levam a deixar Nova Iorque e vir trabalhar em Portugal. Venho trabalhar em Portugal e vou para o Porto, portanto, e depois manifesto a várias pessoas o meu interesse nesta doença. E então um dia aparece o professor Daniel Serrão com uma autópsia. É uma história fabulosa. Aparece com uma autópsia, lá vem uma autópsia outra vez, que foi feita por um clínico até em Braga, mas o rapaz ficou tão impressionado, o médico, porque apareceu lá um rapaz novo com uma gripe que morreu de repente, num fim de semana, com uma gripe, que ninguém percebeu o que aquilo é, e ele fez a autópsia. E o rapaz, que tinha 20 e tal anos, não sei o quê, tinha esta doença. Veja lá. Bem, como também pode imaginar, sendo a tal família lisboeta, parece mal e toda com a casinha arrumada, eu não tinha muitas ligações na chamada província, não é? Mas lembrava-me vagamente que havia uma amiga da minha mãe e das minhas tias que tinha uma mãe que era do norte, que era de não sei onde, não sei o quê e tal. Então não é que o rapaz da autópsia vinha de uma aldeia que se chama São Nicolau, em Cabeceiras de Basto, que era a aldeia da mãe da amiga das minhas mães. É incrível. Ouça, São Nicolau.
Cabeceiras de Basto. Lá vamos nós passar com ela, com esta minha amiga, que entretanto passava as férias, com esta amiga, sobretudo da minha mãe e das minhas tias, que também era minha amiga. Lá vamos nós para São Nicolau, porque ela passava lá as férias todas com a mãe e portanto conhecia o médico de São... É uma coisa que não tem descrição. Portanto, nós fizemos os primeiros rastreios justamente em Cabeceiras de Basto. E há, de facto, e o rapaz tinha uma hemocromatose, e a família tinha uma hemocromatose, enfim, por aí fora. Passei a ser emérito em 2010 e acabei em 2009, 70 anos. E agora está aqui a colaborar no IGC, no Champalimau, não é? Não. Não. Mas as pessoas têm essa ideia. O que é engraçado, porque eu digo especificamente... Que não. Não, eu digo especificamente que não quero, porque eu quero dizer mal ou bem da Champalimau. E, portanto, se tiver... Eu acho que é uma iniciativa absolutamente espetacular. E se eu estivesse lá e dissesse que era espetacular, as pessoas diziam que era para estar lá. Eu não quero estar lá. E peço a vida a dizer à doutora Leonel Beleza que eu não quero ter nada a ver com aquilo, que é para poder dizer bem ou mal. Quer dizer, eu passo que se a pessoa está lá dentro... Eu acho que... Você imagina, eles inauguraram aquela coisa em 2011. Em 5 anos, o que aquela gente tem feito. E, portanto, percebe como é que aquela gente faz o que faz em termos da qualidade da investigação nas neurociências em particular, e agora estão a fazer a coisa na clínica, não é? Eu tenho uma admiração por aquela gente, uma coisa absolutamente... Mas não estou ligada. Fazem-se coisas boas hoje em dia em Portugal na área da ciência? Sim, sem dúvida. Podemos fazer muito melhor? Sempre. Isso é o tal problema da insatisfação. Mesmo que se faça melhor, o que modifica uma cultura, primeiro, não é em 30 anos ou 40 anos que se modifica uma cultura, não é? Portanto, é espantoso o que já se conseguiu fazer e o que se conseguiu e que eu acho que os sociólogos, sobretudo os sociólogos, deviam estudar, era como é que é possível que em 30 anos um país que não tinha tradição científica, malgré aquelas pessoas extraordinárias, uma ou outra aqui e ali, que contam-se pelos dedos, que acabam por ser para aí 10 ou coisa assim, em todas, se somar as áreas todas, talvez 15, ou não sei, porque há alguns na medicina lá no norte também, que lá faziam umas coisitas, quer dizer, incluindo o próprio Bel Salazar, etc. Portanto, como é que um país que não tem nada realmente, em 30 anos, só por ter dado liberdade e a capacidade das pessoas fazerem o que quiserem, é que cria uma geração de cientistas entre os quais há muita gente, há bastante gente reconhecida internacionalmente. Quer dizer, porque, como digo, eu era eu, o Lopes da Silva era o Lopes da Silva, o Monjardim era o Monjardim, o Cunha Vaz era o Cunha Vaz, éramos para aí 4 ou 5. Nós nunca conseguíamos estar com 5 pessoas, percebe? Tínhamos que ir... Não é? Portanto, é uma coisa extraordinária. Eles não sabem. Eles hoje em dia não fazem ideia que conseguem estar 10 numa sala a falar uns com os outros e que sabem do que é que estão a falar. Não sabem. Bem, portanto, como é que em 30 anos um país conseguiu fazer esta mudança? Como é que um país, como uma instituição, não está orgulhoso? E eu acho que isso, agora, a senhora Secretária de Estado pertence realmente ao vosso Ministério, não custa nada. É barato, é muito barato, que é inspiração, quer dizer, é inspirar as pessoas a acreditarem que podem ser, que fizeram qualquer coisa extraordinária. Eu acho que é extraordinário. Os holandeses levaram 300 anos, os outros levaram 400 anos, aquela malta levou... E depois vem-me cá com histórias, e os holandeses fazem assim, os outros fazem assim. Estão a fazer há séculos, e nós em 30 anos fizemos o que fizemos. Então devíamos estar muito orgulhosos. E devíamos perguntar, porquê? Como é que nós temos cientistas e temos os políticos que temos? O que é que aconteceu? Os políticos não foram a sítio nenhum, ficaram aí todos, dizem, nas JCs, nas Jotas, nas bolotas, ou lá quando é que os tipos andaram, quer dizer, e portanto, os sociólogos deviam ter a coragem de fazer um estudo comparativo entre esta geração de cientistas e esta geração de políticos. E nós estamos a ser vítimas da geração de políticos. Quer dizer, quando diz que aconteceu isto naqueles 4 anos, aconteceu naqueles 4 anos, porque a gente tinha umas pessoas que eram diferentes.
que não tinham cursos superiores, ou que tinham cursos superiores ao domingo, ou que tinham não sei o quê, quer dizer, percebe? E quando temos gente desta, então aconteceu qualquer coisa. Aconteceu qualquer coisa fantástica na área da ciência. Talvez que nós sejamos realmente aquilo que nós sejamos. Eu passo a vida a dizer, nós somos poetas porque não nos deixaram ser cientistas. Quer dizer, lápis e papel é barato. E por isso julgamos que temos grandes poetas. Temos um grande poeta, temos um, ou dois, talvez. Não sei. Temos poucos grandes poetas. Acho eu, mas eu sou muito exigente no que respeita à poesia também. Aquilo que eu quero dizer é que eu acho que realmente a experiência, e aconteceu na música também, nós temos compositores novos estupendos, mas não sabemos, nem sabemos, intérpretes, mas nem sabemos os nomes deles. Eu não sei os nomes, eu sei, de vez em quando aparecem, têm os prémios e têm não sei o quê, coitadinhos, e ninguém quer saber dos compositores para nada. Quer dizer, nós realmente somos a nossa revolução, não só a revolução, ela própria é uma coisa extraordinária, como revolução, mas depois as pessoas que saem dessa revolução, que já nascem e que já crescem depois, há pessoas extraordinárias. Que a ciência viva está realmente a fazer uma coisa que é importante, que é levar a ciência às pessoas e pôr as pessoas a olhar para as estrelas e não sei o quê. Mas eu não sei se isso é o mais importante. Isso é importante, mas para mim o mais importante é a ciência ser uma motivação de inspiração de ser português. Eu acho que fazemos isso primeiro acreditando nisso. Percebe? E quando uma pessoa... Olha, houve uma altura da vida em que andava metida em todas as coisas, portanto, nas coisas internacionais e não sei o que e tal. E então estávamos em Israel a discutir lá uma revista qualquer, como é que se ia vender a revista, como é que se fazia não sei o que, da imunologia, uma coisa qualquer. Percebe? E estávamos em Israel. E de facto, se a pessoa vai a Israel, a pessoa pergunta-se como é que um tipo com 12 maltrapilhos conseguiu fazer o que Cristo fez. Quer dizer, vai ler a Bíblia e logo ver como é que ele fez. Acreditava, quer dizer, toda aquela gente acreditava que ia fazer uma coisa, percebe? Ok. E nós não acreditamos. Nós não acreditamos que somos grandes cientistas, não acreditamos que somos, que podemos ser grandes cientistas, não acreditamos que toda a nossa história para lá caminha, tramaram-nos. E, se os ingleses tivessem tido um Garcia da Horta, ou um Garcia da Horta, onde é que o Garcia da Horta estaria? Não, eu fui encontrar o Garcia da Horta em Israel, no Museu da Diáspora, os símbolos ali todos, porque o Garcia da Horta era judeu. Percebe? Quem estava todo orgulhoso do Garcia da Horta era o Museu da Diáspora em Tel Aviv. Foi aí que eu comecei a perceber quem era, eu própria comecei a perceber quem era o Garcia da Horta. Bem, portanto, eu acho que é fácil, não é? Como é que se faz? Primeiro, temos que acreditar, nós, cada um de nós, e depois temos que ser capazes de transmitir esse acreditar de uma forma que seja convincente, percebe? Porque eu acho que uma das coisas piores que aconteceu com a ditadura foi realmente a ditadura fazer-se de tal maneira identificar com o nacionalismo, percebe? Que nós hoje quase que temos medo de ser nacionalistas, percebe? Temos vergonha, temos qualquer coisa. Não sei se as pessoas mais novas sentem isso. Eu sinto que se hoje a pessoa disser devemos lutar por uma União Nacional, malta fala-nos toda porque a gente sabe o que foi a União Nacional. Mas quer dizer, de facto, estamos a falar de uma união, de sermos unidos e sermos motivados por grandes motivos. Maria, faz-lhe impressão olhar para este mundo que estamos a viver agora? Faz muita impressão. Como é que interpreta isto, a Europa, os refugiados, tudo isto? Não, eu interpreto isto de uma forma relativamente simples. É que, de facto, quer dizer, os grandes princípios que foram postos a funcionar pela tal cultura judaico-cristã, quer dizer, foram de repente
não é de repente, não, é também lentamente foram traumatizados ou por outros princípios, quer dizer, o princípio realmente da pessoa ser valorizada pela quantidade de dinheiro que tem é um princípio devastador, não é? A não ser que, sobretudo, se a pessoa depois fizer com o dinheiro que os Gates estão a fazer. E agora eu vi com muito gosto, eu era para lhe mandar, mas não consegui mandar, porque saiu agora, a Melinda Gates está agora muito interessada nas mulheres e na educação das mulheres, e não só na educação das mulheres, em valorizar o tempo que não é pago. E os estudos, e aos estudos dos tempos que não são pagos, quer dizer, e a percentagem de tempo não pago que as mulheres passam a trabalhar, mas não são pagas, com trabalhos de casa e domésticos, etc. E os homens e os países de facto mais desenvolvidos, em que essa diferença é menor entre o tempo não pago, o tempo de trabalho não pago e tal. E portanto, é outra coisa que a pessoa aprende nos Estados Unidos, é que as pessoas que realmente são muito ricas têm um sentido de responsabilidade social muito grande e dão o dinheiro para as coisas e põem o dinheiro e põem aquilo que têm para dar. Quer dizer, imagino que teria sido todos estes desastres e todas estas coisas feias que têm acontecido na banca portuguesa se as pessoas se tivessem lembrado de dar dinheiro para a investigação, por exemplo, e se tivessem criado grandes institutos de investigação. Realmente só foi o Gulbenkian e o Champollion, não é? E acabou. Por exemplo, e portanto a filantropia nos Estados Unidos é uma coisa que a pessoa não pode deixar de ser muito sensível. As pessoas estão educadas desde pequeninas e nesse aspecto realmente a população judia é mais importante, porque os miúdos são educados, quer dizer, as pessoas são educadas desde pequeninos a pensar sempre na sua comunidade e a pôr dinheiro à parte para dar aos outros e não necessariamente ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu afilhado, não sei o quê, e portanto cria-se um sentido de comunidade muito grande. Eu estava a dizer à Ângela que eu só tenho 3 objetos: é o piano na infância, o microscópio na vida científica e o computador agora na vida emérita. Eu tenho muito poucos objetos, eu sou muito mais para dentro do que para fora. Não, nunca transportei para nenhum. Aluguei um quando estive em Nova Iorque. Não, em Nova Iorque aluguei. Agora já não toco há muitos anos. De qualquer maneira, eu tenho... Isto não são objetos, são companheiros de viagem. E os meus companheiros de viagem são os poetas. Sim, Quando é que começou a ler, Pessoa? Devo ter começado muito cedo. Mas não sei. Este livro é comprado em 80. Eu, por acaso, tenho aqui fui buscá-lo por causa do Dom João I. Porque me impressiona muito esta coisa. Esta coisa e esta coisa. Percebe que é a tal coisa. O homem e eu agora são um só. Quer dizer, que um tipo consiga dizer isto. E isto é muito difícil. E é tal coisa da cultura da falta de exigência. O homem nunca mais chega à sua hora. E isto é a forma mais... É uma das coisas mais lindíssimas, não sei se é bom português, do que é a investigação. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e, com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. O tipo é outra coisa. Pois é. E, curiosamente, encontrei uma coisa extraordinária aqui dentro. Isto é de 92, mas a carta não é de 92. Isto é aquela letra pelo que a professora Cristina da Silva era conhecido. Quem achou procura, quem ama se cala, quem sabe se interroga, ouviu?
O verbo não fala. Toma lá. Isto não são objetos, isto são companheiros. São companheiros. Os objetos é o piano, coisa e tal. Mas isto, eu comprei isto em 80, mas eu li pessoa muito mais cedo, claro. Este é o meu companheiro de sempre, é o Oda. Coitadinho, não vê, até está muito maltratado e tudo. Sempre? Desde quando? Não sei. Eu tentei pensar nisso e não sei. Olha, isto é comprado em 73, portanto é Glasgow. Não sei, mas não sei. Este poema é lindíssimo, é o outro. For poetry makes nothing happen, it survives. eu não sei se é neste que ele diz, I'm just a voice. A arte aproxima-nos da ciência. Eu acho que a poesia, sim. A música não? Não. No meu caso, não. Eu acho que a poesia tem aquela extraordinária capacidade, como se viu aqui na mensagem. Um tipo que diz: o homem e a hora são um só. Valha-me Deus. Não, quer dizer, não é? Está muito à frente, claro. E portanto, se a pessoa... Eu acho que a melhor ciência tem que ter um toque de poesia. O que é o toque da poesia? É realmente, com uma grande economia de forma, ir à substância. Mas acha que a capacidade de abstração e de imaginação que está aí não é partilhada pela música? Não sei, porque eu não sei música. Eu sei música porque sou capaz de ler música, mas eu não sou compositora. Okay. Portanto, a música para mim é uma coisa imaterial. Percebe? É imaterial. Este Ligeti de que eu lhe estou a falar é um Ligeti em que realmente eu acho que ele consegue isto. Há uma peça dele, em particular para piano, em que realmente a pessoa não percebe se são 2 mãos, se são 4 mãos, se é só uma mão. Aquilo é uma coisa extraordinária, em que a pessoa tem a sensação de ser de ser a hora. Mas é muito raro. Portanto, para mim a música é a interpretação, não é a essência, até a perceber. Portanto, não posso responder bem. Enquanto que sou muito sensível à poesia, dessa maneira, a pessoa, obviamente, ser capaz de dizer: olha, aqui este, que é o outro companheiro, que é o Rilke, não é? E o Rilke diz assim uma coisa qualquer, sei lá: Praise this wall to the angel, because you can't impress him with glorious emotion. Ok? Portanto, diz-lhe: tell him of things. Ok? Percebe? Tell him of things. He will stand astonished. Percebe? Toca ali a tornar os anjos, a surpreender os anjos e dizer: olha uma mesa. Os anjos não sabem o que é uma mesa. Então, olha uma mesa. Materializa-os. Incrível. E as elogias são de facto uma coisa extraordinária. E portanto, olha, está. E cá está. E aqui também ele diz: como é que é? Look, trees do exist, the houses that we live in stand. Infelizmente eu não sei alemão, portanto não lhe posso dizer. We alone fly past all things, as fugitive as the wind. E depois as coisas, coitadas, estão lá, não é? A mesa, a minha descoberta, sei lá, o tripé, estão ali, mas eles, coitados, estão ali. Se nós não falarmos do tripé e não lhe chamarmos tripé, ele não... É verdade, isto é fantástico. Então diz ao anjo: fala das coisas, fala dos tripés, fala das mesas, fala não sei o quê. E o anjo vai ficar todo muito espantado, porque nunca ouviu falar destas coisas, claro. Eu acho isto extraordinário. Extraordinário. Além do sentido do humor, claro. Eu acho isto extraordinário. De maneira que os poetas, eu realmente tenho companheiros, e estes este sobretudo, está a ver, olha, está todo estragadinho, coitadinho, e tem coisas absolutamente fantásticas. Gosta muito mais de poesia do que de prosa? Sem dúvida. Tenho muita dificuldade em ler prosa. Eu, de uma maneira geral, só leio biografia. Eu sou muito má.